Recording in progress. Vamos dar bem-vindo a esse segundo ciclo de Palmeira Internacional relacionado com a opinião consultiva 3225 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O tema de hoje será sobre o análise sobre o impacto que tem na América Latina o reconhecimento dos direitos da natureza no contexto da emergência climática. No nome desse PAU, da Aliança Global pelos Direitos da Natureza, o Observatório de Protocolos Autônomos, CEPED, e o Programa de Direitos Humanos, e a Rede de Investigação Jurídica. Damos bem-vindas a vocês. Essa é a segunda webinar. Aconteceu no contexto de 3 sessões programadas. A primeira aconteceu semana passada. E na próxima quarta-feira vai acontecer a última. Nesse ciclo de Webinar Internacional, relacionado com o tema dos direitos da natureza. Hoje, vamos falar e vamos ter a presença de fóruns internacionais muito importantes. Vamos dar bem-vinda a eles. Vamos explicar-se rapidinho o seu currículo. Vamos ter César Rodrigues, diretor fundador do programa MUD, A Vida Mais Que Humana, em inglês, da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. Ele é advogado e professor universitário, advogado sobre direitos humanos, diretor da Clínica de Pesquisa e Ação pelos Direitos da Terra. César vai falar sobre direitos mais além do humanos, um giro que o Centro da Corte Interamericana. Depois vamos ouvir Maria Fernanda Álvares, advogada de direitos humanos, com 15 anos de experiência em litígio internacional, a diretora executiva da CELI Plural e é professora e advogada de direitos humanos e litígio internacional. Ela tem tido trabalhos importantes na Procuradoria do Estado e no Ministério da Justiça e na Defensoria do Povo do Equador. Ela vai falar sobre as opiniões consultivas da Corte Interamericana e o controle de convencionalidade. Depois vamos ouvir o Gonçalo Ramírez, editor em chefe da revista Direito do Estado, da Universidade Externado da Colômbia. Ele é professor e advogado especializado também no direito constitucional, autor de várias obras e pesquisas sobre o direito constitucional, os limites da reforma constitucional e o conceito de poder da Constituição. Ele vai falar sobre as opiniões consultivas para a defesa da natureza e direitos humanos dos países da América Latina. E, finalmente, vamos ter a participação de Juliana Min. Ela é professora de Direitos Humanos e coordenadora do programa de Posgrado de Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade Federal da Grande Dourados. É doutora em Direito Socioambiental e pós-doutora em Novos Direitos e Novos Sujeitos. Ela é coordenadora de protocolos comunitários. Ela vai falar sobre protocolos autônomos dos povos como uma salvaguarda do direito à natureza. Bem-vindos todos e todas. E vamos lá começar. Como já falei, vai começar o César Rodrigues, que vai falar sobre direitos além de humanos e os direitos científicos da Corte Interamericana. E a valoração intrínseca da natureza é envolvida na
Opinião e ativismo contra o câmbio climático na América Latina. Estratégias que acontecem através dessa ferramenta. Quero lembrar vocês que podem seguir pelos canais da gente, nas redes sociais dos organizadores desse evento. Queremos compartilhar isso com vocês. Bem-vindo, César. Você pode começar. Obrigado, Felipe. E obrigado aos organizadores e das organizações. Para mim é um prazer trabalhar com Conselho Plural com Garn, com colegas no Equador, porque o Equador tem tido um lugar assim pioneiro no desenvolvimento da jurisprudência internacional. E o que a Corte Interamericana tem reconhecido, na sua opinião consultiva, é que o Equador tem sido um líder, então acho apropriado estar nesse painel organizado desde o Equador. O tempo é limitado, então, primeiro, aquilo que tem a ver com a trajetória histórica desse reconhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre Direitos da Natureza. Para colocar em perspectiva o que tem acontecido no âmbito da jurisprudência sobre mudança climática, esse reconhecimento aconteceu numa opinião consultiva sobre mudança climática e direitos humanos. E com esse um pouquinho de história, eu vou me focar um pouquinho naquilo que eu acredito que são as coisas novas, as consequências daquele reconhecimento histórico por parte da Corte. Em relação com o contexto histórico, eu publiquei há pouco um livro que foi traduzido ao espanhol, foi publicado pela Siglo XXI e está disponível online, de graça, mudança climática na cadeira, né? Uma pesquisa de 5 anos sobre uma vivência de longo prazo no campo do litígio e a jurisprudência climática ao redor do mundo. Eu tive experiências nesse tema no Brasil há 10 anos, em reuniões que levaram para um caso conhecido. Tá? Ali tem o link para o livro, o caso do Fundo Clima do Brasil, que, que reprovou as políticas climáticas do governo do Bolsonaro por fundos que foram entregados para proteger a Amazônia. Foi um caso da litigação por organizações da sociedade civil e foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil em 2022. Mas antes disso, já tinha 17 anos de litígio e jurisprudência que fez que a mudança climática passasse de ser visto como um assunto de direito ambiental e do ambiente, para o que afetava os ursos polares e não os humanos. Para o livro, eu fiz muitas entrevistas com advogados e líderes que começaram os primeiros casos, perto do ano 2005. O primeiro caso aconteceu ante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana, em 2005. Foi um caso com uma petição apresentada por, por líderes Inuit em Alasca e no Canadá contra o governo dos Estados Unidos por violação dos direitos humanos por causa da promoção de atividades de companhias de combustível fóssil. Aquele caso não foi para nenhum lado porque a comissão viu o caso como uma coisa estranha, esquisita, por fora do comum. Então, só como uma página mandou embora. Não foi demonstrado que aqueles pedindo demonstraram que fosse um assunto de direitos humanos. Aconteceu há 20 anos.
A primeira conclusão é uma conclusão do livro, é saber que o direito pode mudar bem rápido. Advogados daqueles casos enfrentaram muita hostilidade e por parte de colegas de organizações grandes assim, internacionais de direitos humanos e acharam que essa não era uma questão de direitos humanos. Hoje, 20 anos depois, e 500 casos depois, estudei com a ajuda dos meus colegas em NYU que têm a base de dados sobre todos os litígios e decisões baseadas em direitos humanos e tem a ver com a emergência do clima. Tendência na qual as mais recentes entregas daquela história, a opinião consultiva da Corte e a opinião da Corte Internacional de Justiça. Mas essa é só a ponta do iceberg. Os argumentos, as doutrinas sobre a legitimação ativa, sobre remediação, sobre equidade intergeneracional, as doutrinas sobre o caráter do planeta, mas a responsabilidade concreta e individual de cada país pelos danos causados no sistema do clima, aquelas doutrinas foram desenvolvidas ao longo desses 500 litígios. Está disponível ali. Passou esse recorrido histórico, podem achar os detalhes na publicação, para chegar na opinião consultiva, mas para mostrar que tem um acervo de jurisprudência que pode mobilizar uma quarta parte desses casos têm acontecido na América Latina. Muchos de esos también. Muitos deles têm acontecido na Europa. Então, hoje, só 20 anos depois, o direito cambiou. E os direitos humanos também mudaram muito, muito além do que os ascéticos tinham imaginado há 20 anos. Por exemplo, os direitos humanos têm sido tradicionalmente atrativos. Os seus aportes têm acontecido para manejar injustiças que aconteceram no passado, para ter uma solução atual. O aparato jurídico de direitos humanos não tem sido muito apto para lidar com as consequências que vão sofrer as gerações no futuro, com o passo do tempo. Então, a temporada não linear da mudança do clima. Vamos continuar para a última parte da minha apresentação, para dizer que, no entanto, existe um recorrido importante para aquilo que é uma novidade na opinião consultiva da Corte Interamericana. Há muito para falar, não tenho tempo para fazer, porque o tema de hoje é especificamente o aporte sobre o direito à natureza, e ali tem uma novidade fundamental. Poder se marcar desse jeito aqui. Há uma evolução do direito internacional de direitos humanos que passa de reconhecer uma visão tímida do direito sano em função daquilo que afeta as pessoas, os sujeitos, comunidades humanas, uma concepção antropocêntrica do direito. Há uma segunda etapa que aconteceu com a opinião de 2017, onde a Corte Interamericana começou a entrar na possibilidade de que o meio ambiente seja um sujeito de proteção jurídica por si mesmo. O terceiro passo é aquele que a gente está comentando hoje. A Corte, no meu jeito de ver, dá um giro ecocêntrico. Quer dizer, como os seres humanos e os direitos humanos são vistos como parte da biosfera e dos limites.
que pode suportar a vida sobre a Terra, sobre o planeta Terra, antes de causar uma extinção e uma emergência climática ainda pior daquela que a gente está vivendo, e contaminação, níveis de competição piores do que temos. Podemos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero fechar um pouquinho dizendo que algumas noções que são utilizadas, que são muito importantes para marcar essa mudança, aquele giro que eu sinto. Primeiro, os limites planetários, que é uma literatura nas ciências da Terra, geologia, sobre os limites o que o planeta pode aturar em termos de contaminação, nitrógeno, mudança climática, etc. Toda essa linha de trabalho de fronteiras planetárias tem sido dirigido, e a Corte Interamericana tem adotado o que quer dizer. Os direitos humanos estão insertados no pensamento sobre até que ponto temos que compartilhar essa terra com formas de vida não humanas. Para humanos e não humanos, precisamos viver na Terra. E, finalmente, vocês viram a linguagem da Corte nessa decisão, fala sobre a ideia de interrelação e interdependência. O que tem custado o direito ocidental nos pensamentos indígenas e tem custado aos direitos humanos, né? Que aqueles regimes jurídicos são produto do tempo deles. Quando foi adoptado a criação de direitos humanos no 48, a principal não foi os limites do planeta, mas a proteção dos direitos das pessoas. A interdependência e a interrelação entre aquilo que chamamos a natureza e o que hoje eu chamaria um mundo além do humano. Sobre outros ecofilósofos, aquela mudança para direitos além de humanos, mas humanos separados da natureza, que é uma concepção concêntrica. Que acontecia em muitas tendências de direito à natureza. Isso é a novidade principal que eu gostaria de destacar, não? Sobre a opinião da Corte. Obrigado, César. Vamos dar a palavra para Maria Fernanda Álvares, que vai falar sobre as opiniões consultivas da Corte Interamericana e o controle de convencionalidade. Então, vamos ouvir ela. Muito obrigado, Felipe. Boa noite com todos. Vou compartilhar minha tela. Os organizadores pudessem ajudar, respondendo a minha apresentação. Perfeito. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, com as pessoas que estão apresentando, com, e com um antecedente, uma introdução que o tema do César, que tem a ver com como o direito evoluciona, como chegamos a esse ponto. Tem sido um recorrido no litígio que tem levado para que hoje a opinião consultiva da Corte a gente está comentando. Vou falar uma visão assim, bem rápida, em geral, dos temas que eu acho importante. E vou falar do que uma das virtudes da opinião consultiva, porque eu acho como advogada que ama a interdisciplinaridade, como o direito tem que tomar a mão de outras ciências nesse objetivo da garantia dos direitos humanos. E depois vou falar como essa opinião consultiva convida vocês para pensar o controle de convencionalidades além da tradição, focado nos juízes, porque no conteúdo da opinião consultiva vamos achar
as obrigações estabelecidas que o Estado, no seu conjunto, está chamado a dar uma resposta a esse momento, né? Que é a crise do clima. Foi perguntado para a Corte quais são as obrigações no contexto da emergência, e a Corte diz que a emergência é uma crise planetária triple, com a mudança climática, a contaminação e a perda da biodiversidade. Essa é uma das primeiras virtudes da opinião consultiva, porque não existe de pesquisa grande, de apresentação de dados, de cifras, não é apenas uma opinião, é uma certeza, depois de muitas pesquisas e muito depois daquele recorrido histórico no litígio. Então, a Corte analisa a união entre os direitos humanos, os direitos da natureza e a emergência do clima. E um dos elementos fundamentais dessa opinião que promove todos os debates acadêmicos é a Corte Interamericana reconhece que a natureza é sujeito de direitos. Passa de uma análise que, nesse momento, foi feita na opinião consultiva na C23, que reconhece que é um direito autônomo, mas nessa opinião é importante e é categórica que a natureza tem direitos e tem que se proteger e garantir os ciclos da integridade da natureza e dos ecossistemas no seu conjunto. O ser humano é parte da natureza, isso me permite garantir que os direitos humanos no seu conjunto. Para que a Corte responda à pergunta que foi feita, parte das obrigações dos Estados em temas de direitos humanos, das obrigações de respeito, garantia e progressividade e não regressividade. Quando vamos revisando o conteúdo da opinião consultiva, vamos achar essas ações, com certeza, e o Estado o que o Estado tem que fazer para cumprir com suas obrigações internacionais em temas de direitos humanos no contexto da emergência do clima, que a gente está analisando aqui. Então, eu falava que quando a gente analisa a opinião consultiva, eu gosto de pensar que é uma chamada para plantear o controle de confidencialidade além daquele campo específico que é a atuação dos juízes. As decisões judiciais são muito importantes, sem dúvida. Vamos ver uma coisa no final sobre as decisões judiciais, do controle de confidencialidade, mas também estão as normas que têm que se adequar às obrigações e aos conteúdos da convenção e também às atuações administrativas. E sobre o que falava César, a proteção dos direitos humanos vem depois, para proteger o que tem acontecido. E a opinião consultiva no contexto da emergência do clima convida para invitar nas ações que os estados têm que adotar frente aos riscos da emergência climática para cumprir com as obrigações em matéria de direitos humanos. É uma das vantagens da opinião consultiva que a gente está falando hoje. E, bom, a opinião consultiva analisa a Convenção Americana e o protocolo, são as ferramentas sobre as quais a COT pode falar, mas também analisa como instrumento para interpretar essas obrigações, a Convenção das Nações Unidas sobre Câmbio Climático e o Acordo de Paris. Eu falo disso porque são essas convenções as que trazem obrigações específicas, que vão determinar como o Estado, no seu conjunto, é obrigado a adotar ações para cumprir com suas obrigações internacionais. E essa é uma outra vantagem da opinião, a integração no guarda-chuva, na convenção, no protocolo de San Salvador, mas como faz uma análise das outras fontes do direito internacional ambiental, do direito internacional público, todo o corpus juris, e depois a partir daquilo que conclui o que diz a Corte
é que a natureza é sujeito de direitos. O tempo vai ficar curto, mas eu quero falar assim rápido que a Corte apresenta direitos substantivos e direitos de procedimento. E eu falava que a Corte, naquela opinião consultiva, fala sobre a jurisprudência prévia, né? A opinião consultiva do passado, na qual analisa o direito ao ambiente sano, mas a Corte fala com decisão sobre o direito à natureza e a referência a outros ordenamentos jurídicos se refere à Constituição do Equador de 2008, que foi, sem dúvida, pioneira naquele reconhecimento. E a transcendência de que hoje a opinião consultiva reconhece o direito da natureza, que por proibição, pelo princípio de proibição e irreversibilidade do Estado equatoriano em geral, não pode garantir, não pode ir para trás na garantia dos direitos. Ali estão os reconhecimentos dos direitos da natureza na Constituição do Equador e é uma conquista, uma consagração que não pode ser, não se pode ignorar e não pode ser não cumprida. E se for mudada, o Estado equatoriano estaria a falar com obrigações internacionais. A gente não pode ir para trás. Outro tema que eu achei interessante na análise da opinião consultiva, que é bem integral com as dimensões no contexto de emergência climática, é o pronunciamento sobre o que tem que fazer os estados sobre atores privados. E as empresas, sem dúvida, são um ator assim importante quando falamos da emergência do clima. O que diz a opinião? Quais são as obrigações? Eu me lembro sobre aquilo que já falou a Corte Interamericana: regular, supervisar, controlar e sancionar. E também isso tem uma implicação. Uma estrutura estatal que tem que responder às obrigações, tem normativa, institucionalidade, mecanismos e a capacidade. Isso mostra que para cumprir com as obrigações internacionais, no contexto da emergência climática, é o Estado que está submetido a esse controle. Acho que, para acabar o tema de controle de convencionalidade, a gente pode revisar nas perguntas. Quando a Corte Interamericana faz uma análise das dimensões, para responder a essa pergunta, analisa o desenvolvimento do desenvolvimento sustentável, como as obrigações do Estado. Diz que tem que ser o Estado, tem que ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável que tem que estar mencionada na política pública, a existência e atualização daquela normativa e daquela política pública, naquela estratégia de desenvolvimento sustentável é uma obrigação e a sua implementação é uma obrigação de natureza progressiva. Isso para dizer que a opinião consultiva obriga a ficar o cumprimento das obrigações internacionais sobre os estados em matérias de direitos humanos, convida para pensar as ações de distintos âmbitos, né? E está obrigado ao cumprimento das obrigações em todos os níveis de governo, não somente o governo central, em todas as funções do Estado, não somente na função judicial. Com isso, eu acabo. Vamos ver se tem espaço para o tema das perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Maria Fernanda. Falaram sobre a importância do conjunto de ações que devem se adotar, levando em conta o que já escutou, falava aqui, a humanidade está a vida está e requer ações por parte dos estados, né? E a partir daquela análise a gente pode ver alguns elementos importantes. Vamos vamos ouvir o senhor Gonçalo Ramírez para que ele possa comentar
sobre boa noite a, a todos os organizadores desse encontro. Obrigado pelo convite. A ideia que eu vou propor é o que tem acontecido com o constitucionalismo dos países que são membros da Convenção Interamericana, para tentar achar, saber se é obrigatório a opinião consultiva, é ou não. Meus colegas já falaram que as opiniões consultivas, muitos países fazem parte daquilo que é um bloco de constitucionalidade. Alguns acham que é obrigatório por causa do controle da condicionalidade, mas sendo uma opinião consultiva, para muitos, é um direito macio, na base de que não são decisões, mas, no entanto, é obrigatório o que é dito ali. Tem uma emergência sobre se é obrigatório, não acho que temos que olhar com detalhe naquele bate-papo entre jurisdições, o que tem sido chamado controle de confidencialidade, o que é comum, está tentando que a Corte Interamericana possa se tornar uma possibilidade de que os países percebam sua jurisprudência e as opiniões consultivas de um jeito obrigatório. É importante o que a opinião consultiva tem dito sobre os direitos da natureza. Está sagrado no parágrafo 284 e 286 da Providência e também na opinião consultiva e no número 315. Diz o que é dito nesse numeral, no 285, se fala sobre o tribunal tomar nota sobre as 15 resoluções e 3 informes, no qual é claro o reconhecimento da jurisprudência na Terra, com esse elemento assim, dos direitos da natureza a nível mundial. E também é declarada a necessidade de uma mudança no enfoque para atingir que a humanidade possa viver em harmonia com a natureza. É o que a Corte usa para apresentar a ideia de direito à natureza. Resoluções das Nações Unidas e uns informes, relatórios e o Pacto para o Futuro adotado pelas Nações Unidas. E depois vai para falar que é uma tendência normativa da jurisprudência na região e no mundo. Daquele jeito faz um diálogo entre as constituições do Equador, da Bolívia, mas também as decisões que têm sido tomadas na região, no Equador, na Colômbia, em 2016, que declarou que a natureza é sujeito de direito. Não fala na decisão a Colômbia porque constitucionalmente não reconhece os direitos, mas é nomeada na jurisprudência. É importante também dizer que essas decisões da jurisprudência e normatividade constitucional de países que a gente poderia, dependendo da América Latina, ao caso do Rio Macpi, no Quebec, no Canadá, que reconheceu como sujeito de direitos a municipalidade regional do condado de Mi'kmaqui e a comunidade Gnu de Quachita. Não sei se é assim que se fala, como outros. O que a Corte Interamericana quer é não somente que se produza nos países, né, que reconhecem os direitos à natureza por uma visão ecocêntrica derivada do que pode ser as comunidades indígenas, mas em outros contextos a gente poderia falar que na
a gente pode chegar na mesma ideia. Em outros casos, no caso global, sobre o rio ou em Nova Zelândia, mas faz uma referência para isso. Agora, é bom lembrar que a noção aqui, na opinião consultiva, não é direito somente ao meio ambiente, mas para um clima sano. É uma novidade. A emergência do clima é uma novidade. A gente pode dizer que é um direito emergente que começa a ser usado pela Corte sobre clima sano, mas aqui também no 315 da opinião consultiva fala sobre os direitos da natureza. Assim compreendido, o direito a um clima sano projeta sua eficácia não somente sobre a geração dos seres humanos, mas também sobre a natureza, como sustento físico e biológico da vida. É muito importante, meus colegas falaram, uma mudança epistêmico, uma visão antropocêntrica a uma visão ecocêntrica sobre a base e que a natureza não é uma ideia para o ser humano, mas o humano tem que viver nela e proteger ela, não somente se aproveitar dela. A proteção do sistema do clima global, dos ecossistemas e dos componentes vivos e não vivos que o formam. E deixo por ali, ao final diz também o equilíbrio ecológico força uma articulação de proteção dos direitos humanos e direitos da natureza. Então, é harmonizar as duas coisas num marco normativo com coerência com a interpretação de harmonia os princípios, mas também com o princípio de pro-natureza. Eu fico por aqui e depois posso contestar as perguntas. Muito obrigado, Gonçalo Ramírez. Quero falar sobre a importância da harmonização dos princípios constitucionais com os direitos da natureza. Só para trazer uma frase, Manola Shiba, que fala que não pode ter uma economia saudável num planeta doente. Então, o sistema jurídico tem um rol importante para atingir, de algum jeito, essa proteção da natureza, usando um sistema constitucional para fazê-lo. Acabando com as apresentações, agora vai falar a Liana Min, que vai falar sobre os protocolos dos povos como salvaguarda dos direitos da natureza. Liana, você pode falar. Vocês podem me ouvir? Boa noite aqui no Brasil, boa tarde. Um, dou um beijinho para os nossos amigos aqui, os companheiros, e agradeço a Select Plural pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre os protocolos autonômicos como salvaguarda com os direitos da natureza, de acordo com as nossas experiências no Brasil. Nós sabemos que os direitos da natureza são inseparáveis dos direitos coletivos dos povos e das comunidades frente à emergência climática. Tivemos a experiência de apresentar um amicus curiae para a audiência da Corte Interamericana e, na opinião consultiva, estamos acá profundizando essa apresentação.
com a consulta e consentimento livre e informado no contexto de emergência climática. A gente assinou muitas organizações, o Observatório de Protocolos Comunitários, a Mansote CEPED, Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Socioambientais, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, a PIB, a Articulação da PIA da Colômbia, a CONPNIAE, Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, entre outras, e a Federação de Organizações Indígenas do NAPO e a Coordenação Nacional das Comunidades Negras do Brasil. Desde esse trabalho que a gente fez, a gente participou das audiências em Barbados e também em Manaus, do Brasil. E a nossa expectativa com essa opinião consultiva, embora a gente teve avanços significativos com o reconhecimento da natureza como um sujeito de direitos no contexto da emergência climática e a importância dos impactos que temos com essa nova decisão da Corte Interamericana também para os avanços da nossa América Latina. Nos parágrafos 608, a Corte tem estabelecido que quando se trata de planos de desenvolvimento de grande escala, que teriam um impacto maior nos territórios indígenas, o Estado não somente tem a obrigação de consultar, mas o dever de ter o consentimento livre, informado e prévio das comunidades afetadas, segundo suas costumes e tradições. O, o consentimento é necessário, pelo menos com respeito com ações que tenham a ver com uma importância sobre a sua incidência ou seu impacto nas comunidades em aspectos como o seu bem-estar, o modo, o jeito de vida tradicional, unida ao exercício dos seus direitos sobre as suas terras ou recursos naturais. Além quando se trata de informação relevante para o exercício dos direitos dos povos indígenas e tribais, o Estado deverá garantir a informação, a entendimento linguístico da informação para ter o consentimento prévio, livre e informado. Então, estamos aqui em destaque sobre o direito à consulta e ao consentimento e o que temos como reconhecimento na opinião consultiva sob toda a jurisprudência e os antecedentes das decisões e as sentenças da Corte Interamericana. E na opinião consultiva, agrega que no contexto da emergência climática, além da consulta, o Estado tem que incentivar a participação de povos indígenas e tribais e de comunidades afro-campesinas e de pescadores. E isso é importante para nós aqui no Brasil e em outros países também, por causa da nossa luta e a demanda que os povos aqui têm. Falamos sobre povos e comunidades tradicionais, povos que têm sua identidade própria, seu jeito de vida, vinculado com o seu território, os seus jeitos de vida e as organizações. Esses povos são os mais vulneráveis frente à crise do clima. A Corte também reconhece os grupos vulneráveis mais afetados pela mudança do clima. E no parágrafo 572, reconhece também que quando as ideias do comitê, o comitê afirma que as mulheres e crianças indígenas defensoras de direitos humanos correm um perigo especial e se opõe à visão de projetos implementados, a questão da interseccionalidade
dos defensores do território ambientais, crianças e mulheres indígenas dos povos tradicionais. Estão afetadas, são objeto de assassinato, ameaças e acoso, de tensões, tortura e de criminalidade descrédito do seu trabalho. O consentimento, então, é o direito fundamental da consulta, embora a Corte não faça referência ao direito à livre determinação dos povos. E com isso eu fico para a segunda rodada desse bate-papo, desse debate, para profundizar os caminhos que os povos têm para concretizar a democracia dos saberes locais tradicionais indígenas que foram reconhecidos pela opinião consultiva como o direito à ciência e que não tem uma hierarquia com o conhecimento tradicional. Muito obrigado. Obrigado, Liana, pela sua intervenção. Agora, o que a gente vai fazer é, vamos fazer uma pergunta a cada uma das pessoas que apresentaram. Vamos lembrar vocês que as perguntas que têm sido mandadas vão ser contestadas pelas pessoas que apresentaram no chat. Temos uma pergunta para César Rodrigues, que tem a ver sobre como aporta a valoração intrínseca da natureza desenvolvida na opinião consultiva ao ativismo contra a mudança climática na América Latina. Estratégias possibilita. Para que César pode nos ouvir? A valência intrínseca à natureza tem pelo menos três elementos, alguns novos e outros que já foram tentados em jurisprudência e litígios na região. O primeiro tem a ver com uma função integradora dos direitos da natureza, quando são aplicadas ao ativismo contra a mudança climática. O que quer dizer com isso? Até o momento, tem tido uma tendência para tentar tratar o trabalho de ativismo jurídico de base sobre a mudança climática como se fosse diferente do trabalho da perda da biodiversidade, como se fosse também diferente contra o trabalho contra a contaminação. Então, esses três emergências ambientais foram completamente isolados. E a desvantagem do êxito do litígio climático como uma área de trabalho e de reflexão é que tem se convertido numa especialidade e uma preocupação como se não tivesse conexão com a defesa da vida na Terra, em termos da biodiversidade. E o combate contra a contaminação do ar, da água, etc. A vantagem, uma das vantagens da valoração é que bota com presente que todas as emergências são tão conectadas. Então, fazer um litígio, decidir um caso, ou desenvolver uma política pública, uma legislação para proteger uma espécie ou um ecossistema, um rio ou um bosque, ou algum tipo de animal, ou de um como sujeito de direitos, naqueles direitos de proteção está sintetizado as lutas sobre a mudança climática, sobre a diversidade e sobre a contaminação, poluição. Conhecido, por exemplo, para vocês, no Equador e também fora, é a sentença no caso de Los Cedros, um lugar que eu tenho visitado muitas vezes e que continuo pesquisando em termos de proteção ecológica.
o valor integrador é que fale sobre a proteção da vida endêmica naquela floresta, a função para entregar água limpa para as comunidades que estão perto, mas também o valor que tem uma floresta que tem na luta contra a mudança climática. Pela definição, um mecanismo de absorção de gases de mudança climática. Aquelas três vertentes que estão separadas têm a vantagem de serem integradas através da defesa dos direitos da natureza. E que eu espero para acabar é que no futuro, em futuras decisões e em futuros litígios, os juízes e as cortes e os litigantes vão ficar mais atentos para integrar essas diferentes considerações nas suas doutrinas, nas suas estratégias. Acho que isso pode fazer uma redundância em benefício da consistência do direito ambiental e a integração com os direitos humanos e também em uma atenção maior e uma ação de maior decisão contra as crises ecológicas e não somente sobre uma em particular. Muito obrigado, César. Vamos lá com a próxima pergunta para Maria Fernanda Álvares. É a opinião consultiva obrigatória? De que jeito as organizações sociais, juízes e autoridades públicas podem usá-la para impulsar os direitos da natureza e o direito a um clima sano? Muito obrigado. Eu acho que o tema do cumprimento da obrigatoriedade da opinião consultiva, desde o direito internacional público tradicional, internacional público clássico, tem essa explicação de que uma opinião consultiva, em diferença a um caso contencioso, não é obrigatório, né? Desde a jurisprudência e o trabalho feito pela Corte, tem se explicado um pouquinho que o que acontece é que uma opinião consultiva é a interpretação oficial do órgão que determina a responsabilidade internacional e que diz aos estados de que o jeito para cumprir com as suas obrigações sagradas na Convenção, que é um documento juridicamente obrigatório, de um tratado ratificado pelos estados naquela opinião consultiva que a Corte faz, nesse caso pontual, é dizer aos estados de que jeito os estados vão cumprir com as obrigações. E a consequência é que se os estados não, não ajustam suas ações quando tem um caso ao seu conhecimento, então vai ter uma responsabilidade internacional do Estado. O que acontece na opinião consultiva não há responsabilidades, porque não tem um caso concreto. Essa é a natureza mesma da opinião consultiva. Não tem uma resolução de fatos específicos num caso específico sobre um caso específico. Mas a Corte está falando sobre de que maneira a Corte vai cumprir. Essa opinião consultiva, especificamente no parágrafo 560, a Corte é muito clara, falando sobre o controle de convencionalidade e diz: ao resolver os litígios e questões jurídicas que possam se apresentar no marco da emergência do clima, as autoridades competentes devem fazer o devido controle de convencionalidade com os estándares desenvolvidos pela Corte na sua jurisprudência em geral, mas expressamente a Corte em particular nessa opinião consultiva. Então, a Corte é clara, está falando às autoridades e aos funcionários dos estados o que eu falo nessa opinião. Quando você tiver que resolver um tema sobre a emergência, você vai ter que considerar aquilo que eu falei nessa opinião consultiva. Isso relacionado com outra pergunta, de que jeito você pode usar essa opinião consultiva como uma ferramenta?
eu falei, essa é uma opinião consultiva muito ampla, tem muitas dimensões, porque o fenômeno, contexto que é analisado em contexto complexo, a COT fala sobre o início de ser uma crise no planeta inteiro. Não é somente um estado, é o planeta inteiro que está, é a humanidade. E ali a gente vai encontrar diferentes instruções que a corte dá aos estados e aos funcionários públicos sobre como devem atuar. E a ferramenta está ali. Agora é nosso trabalho nos apropriar para saber quais são os estándares que está estabelecendo e vai ser aplicada, eu acho, e que eu acho vai ser aplicada não somente nos litígios, que é fundamental, e os estándares que a Corte estabelece ao respeito do princípio de ação e legibilidade ativa ampla, ao tema de prova, ao prazo razoável para resolver essas situações, são, sem dúvida, de muita importância para os litígios de defesa do ambiente sano e dos direitos da natureza e dos direitos humanos. Nessa integração que você falou, mas também tem muitos outros espaços nos quais tem ferramenta para fazer incidência, para exigir aos funcionários públicos de todos os níveis no Estado e de todas as funções do Estado que ajeitem sua atuação para os parâmetros estabelecidos. A opinião consultiva fala sobre as obrigações da Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e o Acordo de Paris. Tem a ver com a geração de informação, com a divulgação de informação. Falavam também sobre o tema do direito à geração de conhecimento científico, do respeito e a integração dos conhecimentos ancestrais. Então, tem muitas opções de ação que os estados podem adotar. Porque você está integrando as obrigações internacionais que foram assumidas no marco do câmbio climático, não somente com o respeito da jurisdição, mas entre estados também. Tem muitos passos no quais você pode usar essa opinião constitucional como uma ferramenta para a defesa dos direitos. Para acabar um pouquinho, eu acho que a opinião consultiva é uma oportunidade e uma ferramenta para pensar a garantia de direitos, não somente sobre a exigibilidade judicial, que sem dúvida é necessária mesmo, mas está um pouquinho na constatação do dano e a consideração da importância de evitar os danos ambientais, e pensar como é o Estado, que o Estado deve fazer a sua planificação, tem que gerar a política pública, tem que pensar todo o Estado na sua política pública de hoje e de prazo longo, porque é uma crise de dimensões planetárias. Então, não é somente de ter uma lei ou uma sentença, é que o Estado, com as ferramentas de planificação em todas as dimensões, sobre atores particulares, sobre tratados bilaterais, pensar nos direitos da natureza e de direito ao ambiente sano como integração no marco da garantia dos direitos humanos. Muito obrigado, Maria Fernanda. Quero lembrar vocês que vocês podem seguir a gente nas redes da Aliança Global, que têm sido compartilhadas no chat, né, nessa sessão. Gostaria de lembrar vocês que esse encontro tem a participação do Programa Andino de Direitos Humanos da Universidade Andina Simão Bolívar, e por causa disso é importante lembrar vocês os programas que a universidade tem, que são a especialização em direitos humanos, especialização em política pública e ferramentas de apoio em contextos de crise, uma especialização em direitos humanos e justiça juvenil.
Eu recomendo vocês darem uma olhada no chat, tem informação sobre esses programas acadêmicos que a gente acha importantes. Vamos a ler a terceira pergunta para Gonçalo Ramírez. Do ponto de vista da Constituição, quem implica essa opinião consultiva para a defesa da natureza e os direitos humanos em países da América Latina? É uma pergunta importante, já falamos um pouquinho. Cada país tem, dentro da sua Constituição, uma série de normas relacionadas com aquilo que pode ser os compromissos e os tratados internacionais, aquilo que na região tem se chamado bloqueio de constitucionalidade. Colômbia, no artigo 93, Argentina também, tem outros contextos, como equatoriana também, no Peru também. Bom, tem essa ideia de que finalmente os tratados sobre direitos humanos e suas decisões, inclusive as opiniões constitutivas, são obrigatórias. Alguns podem falar que sim, outros acham que depende para garantir a soberania dos países, né? Mas é cada vez mais importante os tratados internacionais e as resoluções como as opiniões dentro do âmbito dos países no nível constitucional. Tem alguns países que têm um maior desenvolvimento nas suas constituições, no caso do Equador e da Bolívia. A Colômbia tem uma constituição que reconhece o direito ao meio ambiente sano e outras que dão uma ideia de proteção do meio ambiente pela via constitucional ou pela via da jurisprudência. Isso não quer dizer que se não tiver uma norma que proteja o meio ambiente a um nível constitucional, não quer dizer que não seja ah, vinculante, na minha opinião, embora não tenha uma lei constitucional, tem um país que reconhece o direito à natureza, essa opinião consultiva faz uma aproximação bem forte sobre a ideia de que esses direitos são o direito da terra. São direitos que começam a ser reconhecidos e têm que ser reconhecidos internamente, e que a jurisprudência e a constitucional de cada um dos países deve levar a conta principalmente sobre direitos ao meio ambiente sano e a um clima sano, que é uma novidade. Acho que a América Latina e os países membros da convenção estão vinculados para essa opinião consultiva têm e saber que um novo paradigma para que suas decisões constitucionais, os cortes e tribunais possam se ajustar àquilo que esse novo giro ecocêntrico, né? Não porque não tem uma norma constitucional específica que estabelece os direitos da natureza, não por causa disso. Acho que tem que botar atenção nessa opinião consultiva vinculante para diferentes países no nível interno e no nível constitucional. Muito obrigado, Gonçalo. Vamos com a última pergunta para a Liana Min. Quais são os aportes da opinião consultiva ao fortalecimento da participação da cidadania na defesa da natureza e os direitos humanos? Como podem os defensores da natureza aproveitar e dar uma vida socialmente a esses aportes? Bom, a Corte diz
a importância dos direitos. A Corte tem estabelecido que a interdependência entre democracia, Estado e direito e proteção dos direitos humanos é a base de todo o sistema da Convenção, que forma parte, e a conexão entre democracia, Estado de Direito e direitos humanos adquire uma relevância no contexto da emergência. Os impactos climáticos, como a inseguridade alimentar, desequilíbrio econômico, migrações. E com o princípio de democracia ambiental, a Corte diz sobre o acesso à informação, participação pública e o acesso à justiça para assuntos ambientais. E o direito para aceder à informação no contexto da emergência climática. Com isso, a Corte recomenda aos estados a favorecer a ação climática para o empoderamento através da educação ambiental e fortalecimento das pessoas, o apoio ao trabalho da sociedade civil para uma boa forma de governo e para facilitar o diálogo com canais abertos de participação e a segura e relação com o direito assim sano. A Cor- a Corte enfatiza no marco das pesquisas ambientais a importância do direito à consulta e o consentimento livre e com informação. Eu gostaria de fazer um destaque que é um ponto que a Corte faz referência ao informe sobre o direito à livre determinação, embora a Corte, na opinião consultiva, não tenha destacado o direito à livre determinação, mas pega como base o informe para a livre determinação dos povos e das IDH de 2021, do 28 de dezembro de 2021. Naquele informe, para nós, no Observatório de Protocolos Comunitários, é muito importante porque a Comissão Interamericana reconhece a importância dos protocolos autônomos como ferramentas como exercício da livre determinação, e as experiências dos protocolos são boas práticas que devem ser observadas e garantidas pelo Estado no sentido de reconhecimento das práticas da jurisdição ancestral, das jurisdições indígenas e de povos tradicionais. Então, a diversidade de povos reflete a diversidade das organizações sociais. O que aprendemos com o professor Carlos Mares, que ficou aqui na última sessão, que é a diversidade dos povos e comunidades tradicionais através da transmissão de conhecimento pelas gerações, que produz normas que regulam a vida na sociedade. No Brasil, as experiências de protocolos autônomos mostram como um caminho é possível para que os povos, a demanda e a forma em que o Estado deve implementar e concretizar o direito para consulta prévia e o Convênio 169 da OIT, e nas declarações dos direitos dos povos indígenas, da OEA e das Nações Unidas. O Observatório de Protocolos Comunitários tem registrado a recopilação desses casos, 150 documentos jurídicos políticos feitos pelos próprios povos e também do Brasil e de outros países da América Latina. Os protocolos sobre a luta da integridade física para o fortalecimento em comum a luta pela diversidade de ser, estar e existir como povo. Luta por respeitar a liberdade pela liberdade étnica. Eu gostaria de fazer um destaque do direito
ao veto que a Corte ainda não reconheceu, inclusive nas suas últimas sentenças, o caso da Colômbia. A Corte não reconhece o direito ao veto, mas para nós que estamos nessa reflexão junto com o que os povos ensinam a gente, não pode falar de consentimentos que não é possível dizer não, que não, na frente dos projetos que afetam os povos. E eu falo hoje da Bahia, estou no evento da reunião da antropologia do Mercosul, tem a questão da energia eólica, afeta os territórios dos povos que moram na costa. Como protocolo, Yanomami do Naki, do povo Juruna, da Volta Grande, já afetado pela hidrelétrica de Beloção, de Belo Monte, e a mineria de Beloção, os protocolos autônomos dos povos indígenas, buscando quebrar o modelo jurídico ocidental e resgatar o direito à liberdade de se existir como povo, uma livre determinação nos processos de consulta sobre aquilo que afeta as suas vidas e territórios. Aprendimos lições importantes sobre como os povos da Serra da Santa Marta, na Colômbia, discutiram como incorporar a lei de origem de tradição oral nos protocolos de consulta. Esse protocolo explicar o significado da linha preta, que estabelece os limites epistêmicos, geográficos e cosmológicos do seu território, além dos resguardos indígenas. Em 2010, se assinou o Pacífico da Colômbia um mandato vida. Y después también la Corte Constitucional colombiana, con la sentencia del Río Atrato, reconoce el sentido también de la restauración, como las comunidades negras hablaban del Río Atrato como el sujeto víctima del conflicto armado y de la contaminación de la minería ilegal. En Brasil hay en marcha un movimiento para... No Brasil, tem um movimento para reconhecer a natureza como sujeito de direitos, inclusive a deputada indígena Célia Chabat tem uma proposta de emenda à Constituição para dar uma definição para os seres humanos. Embora os problemas sejam muitos pela composição do Congresso que temos acá no Brasil, especialmente depois do governo do Bolsonaro. Os direitos à natureza não são separáveis dos direitos coletivos dos povos e comunidades frente à emergência climática. Derecho al consentimiento y los retos para la efectividad del derecho a la participación, de la democracia y la efectividad del derecho a la consulta y al consentimiento a la luz de la libre determinación de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liana. Debido a Obrigada, que Liana. A gente está bem com o tempo. Vamos ver se podemos responder ao vivo algumas perguntas no chat. É a última parte. Isso, máximo 2 minutos para responder cada uma das pessoas que apresentaram. Vamos continuar com a mesma ordem e vamos acabar depois.
Para César, temos a pergunta. Quando se fala do giro ao biocentrismo, seria botar a vida como centro. No entanto, continua se faz referência a um direito humano, como se a natureza estivesse subordinada. Um ser vivo deve ser o ordem natural. Qual é a diferença na prática se é um sujeito mais no ordem humano? Acho que o giro biocêntrico e concêntrico, a decisão da corte, de outras cortes, consiste em afirmar a inter-relação e interdependência radical entre os direitos humanos e os direitos além de humanos. Eu gosto de dizer. Os direitos da natureza. O que é importante falar aqui é que uma visão ecológica do planeta tem a ver com que os humanos reconhecemos os povos indígenas e outras tradições ocidentais que a espécie humana está insertada na rede da vida, para colocar em termos do Humboldt, na rede da vida que alimenta a vida humana e que a vida humana também contribui. Então, os direitos humanos, desde o ponto de vista, e é que eu falo no livro, que os direitos humanos são um gênero mais amplo do que os direitos do mundo, além do que humano, direitos da terra, de todas as pessoas que habitam a terra. Então, os conflitos não são solucionados entre direitos, uma visão holística integrada dos direitos humanos e dos direitos da natureza. Os conflitos não são uma coisa nova. As pessoas que trabalhamos em direito constitucional, estamos acostumados a fazer aqueles exercícios de ponderação. Então, introduzir os direitos de sujeitos não humanos, plantas, florestas, animais, rios, etc., o que faz é introduzir outras variáveis nesse exercício de ponderação, até que os conflitos começam pelo reconhecimento dos direitos da natureza. Muito bom, muito obrigado. Como se explica a autorização, a explotação mineira em Quilizacocha sob os direitos da natureza e a consulta popular? Bom, esse é um dos contextos que a opinião consultiva, nessa mesma jurisprudência da Corte Constitucional, deveriam ser usadas como ferramentas para botar um freio, porque a análise que deve ser feito é muito interessante, o debate. Eu falo sobre o Equador, que se apresenta nessa dicotomia ou rivalidade entre o desenvolvimento e a defesa dos direitos da natureza. Naquele sentido, a opinião consultiva é interessante quando fala sobre o desenvolvimento sustentável, uma obrigação dos Estados. O direito ao desenvolvimento, e fala dos instrumentos. Quando eu penso nesses projetos que não cumprem com estándares de acordo com o estabelecido na opinião consultiva, as obrigações, estudos de impacto ambiental e garantir que as atividades, porque a opinião consultiva que a gente está analisando não é idílica. Não diz que não, a poluição não vai acontecer, não diz que as atividades humanas não vão ter um impacto
no direito ao ambiente sano. O que diz é que os estados têm uma obrigação de garantir que essas atividades humanas tenham o menor impacto possível. Para isso, tem muitas garantias. No caso, o Equador tem um catálogo de garantias para cumprir. E, por exemplo, respeitar as obrigações antes de dar a autorização para um projeto, mas também aquilo que você tem no Equador sobre participação cidadã. Nós queremos atividade mineira nessa zona pela causa do impacto ambiental sobre a água, sobre o ambiente e sobre os direitos humanos. Bom, você sempre vai ter que ter uma ponderação de direitos, mas além daquilo, eu acho que é um tema de discurso público, um debate que tenta colocar em posição os direitos da natureza e do ambiente sano versus o direito ao desenvolvimento das comunidades, direitos econômicos, sociais e culturais das comunidades. Você disse que com esse tipo de atividade você vai garantir os direitos. E isso não é verdade. No Equador e no resto da América Latina, a gente pode comprovar. A autorização desse tipo de projetos, do jeito que são autorizados, não vou longe da jurisprudência da Corte ou da Convenção, mas vou para as disposições da Constituição do Equador, normativa ambiental que tem, que a atividade empresarial em geral que tem que se realizar não tenha um impacto sem proporção na natureza e nos ecossistemas, no direito à água, no direito a um ambiente sano, sobretudo os juízes de participação cidadã. A opinião consultiva reconhece como partes desses projetos procedimentais. Que a gente chama de criatividade antineira. Esse é um exemplo claro como o Estado, de diferentes formas, não são internacionais. Muito obrigado, Maria Fernanda. No Equador, os direitos da natureza são como o direito de garantias no Equador, e a opinião consultiva nos parágrafos 269 até 285 reconhece também a natureza como sujeito de direito. Então, em que uma causa chega ao conhecimento da Corte Interamericana por parte do Estado, meus colegas já falaram, as opiniões consultivas, o sistema, a convenção e a Corte, em um caso particular, comecem a levar a desenvolver as ideias, né? O direito a um clima sano como os direitos à natureza são dois dos elementos daqueles que nos trazem aqui essa opinião consultiva. Vamos ver qual é o caso. Na nossa região, temos diferentes circunstâncias que podem provocar um caso contencioso. No Equador, na Colômbia, ou em outros países da América Latina. Pode chegar a se produzir um caso no Brasil, de que alguém diz, estamos achando que isso aqui, com relação ao que pode se produzir com mudança climática,
aqui tem um caso para analisar em corte. Reunião consultiva, além da sentença 622, a sentença 313 de 2024, um caso em particular, que fala de desplaçamento climático. Pode correr de um país, um lugar, que alguma pessoa utilizar essa corte, essa ideia de direito ao clima sano. Condenaram e fizeram uma reparação. Eu acho que além pode ser reparação econômica também. Que aqui tem se trabalhado os princípios de prevenção e outros de mecanismos. Uma multa de dinheiro pode gerar um efeito, mas tem que se restabelecer os danos ambientais. Se puede entender de manera diferente y también proveer por soluciones alternativas a lo que se ha dado por parte de la Corte Interamericana con relación a los derechos. Muchas gracias, Gonzalo. Disculpas por el cambio de nombre ahí, entre tanta cosa que pasa a la interna ya, ya me confundí, pero bueno, en todo caso, agradecer todo al equipo que Eu quero agradecer a equipe que está apoiando nesse trabalho. A pergunta é para a Liana. A Angelina Valenzuela pergunta, agora que a Corte Interamericana falou sobre a interseccionalidade da doble qualidade de ser mulher e defensora, quais são os desafios para os estados? Qual você acha? Desde o Monterrey, México. Importante cuestión. Nosotros sabemos los desafíos que tenemos acá, México, Brasil. Tenemos en común el triste datos del Temos tristes dados. Que tanto no Brasil e no México estamos nesse ranking do feminicídio, né? E acá no Brasil, os dados do Conselho Indígena Missionário e dos informes que temos nas organizações mostram os dados que os defensores de direitos humanos que são assassinados são os defensores dos territórios. Os indígenas, os quilombolas, as comunidades pretas, campesinas, que estão à frente da luta contra o capital, contra os interesses. Eu vejo aqui a pergunta de Tânia, como explica a autorização da explotação sobre os direitos da natureza. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Essas questões estão relacionadas com as mulheres que são assassinadas em Bahia. de aquí muy importante, quilombola en su territorio mismo, ella está como cadastrada, inscrita en el programa de protección de defensores de derechos humanos de Brasil, pero tuvimos el gobierno Bolsonaro y el gobierno Lula empezó la reconstrucción del Programa Nacional de Protección para los defensores de los derechos humanos, bajo las personas de estos pueblos están inscritas en estos programas, siguen siendo asesinadas. Yo trabajo en la Universidad Federal de Grande Dourados, está ubicada al sur del estado de Mato Grosso del Sul, en la frontera con Paraguay, y ahí están los pueblos Guaraní Kaiowá. Nosotros tenemos muchos casos
y desafortunadamente hace 2 años hubo más un caso de la masacre Guapoú en el territorio reivindicado, la área que llamamos de retomada del Tecojá, Guaraní Kaiowá, reivindicado, y toda esta violencia, incluso contra las lideresas, mujeres, las ancianas que están, y la violencia de la policía y de los grupos armados, de la milicia armada, así como en México, en Brasil y desafortunadamente en nuestros países de habla hispana. Entonces, esos pueblos son los defensores, y la cuestión de interseccionalidad y de la intergeneración y de las intergeneraciones, los jóvenes, y cómo este escenario de violencia como intimida a los jóvenes a seguir lo que los ancianos y sus ancestros los enseñan por la defensa del territorio. Entonces, es un desafío, un reto tremendo para nuestros estados también, y creo que tenemos que fortalecer estos programas de protección de los defensores ambientales bajo el acuerdo de Escazú y el convenio 169, con también la oportunidad de la consulta y de la participación de esos pueblos para la reconstrucción de esos programas bajo un diálogo intercultural, comprender lo que es la defensa territorial bajo sus cosmovisiones y bajo sus organizaciones sociales tradicionales. Creo que tenemos mucho a aprender con los pueblos, y también caminar para esta interculturalidad crítica, para comprender si la dimensión de la naturaleza como sujeto de derecho bajo nuestras cosmovisiones de la mega diversidad que tenemos en Latinoamérica. Obrigado, Liana. Quero agradecer vocês pelas suas intervenções, têm sido muito importantes para esse webinar, e quero lembrar vocês que na próxima semana temos planejado o 3º encontro, estão convidados para sua participação no webinar da próxima semana. Nesse caso, acho que a gente pode fechar isso aqui. As organizações que têm participado nesse evento, muito obrigado. Uma boa noite nos diferentes lugares onde vocês estão se conectando. Muito obrigado.